Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente está iniciando aqui um projeto que o Senhor colocou na minha vida e que através desse projeto vidas serão alcançadas, né? O intuito é esse, né? E eu tinha orado ao Senhor para começar esse trabalho, para Ele me mostrar as pessoas que a gente pudesse entrevistar, pudesse falar sobre Ele, né? E Ele colocou primeiramente a pessoa que me apresentou a Cristo, que é o Flávio. Esse é o Flávio. Fala um oi aí, pessoal. E aí pessoal, sou o Flávio, prazer estar aqui fazendo parte do início desse projeto aí. É uma honra grandiosa aí ser canal de Deus na vida do Ronaldo e poder estar começando aí, né? A gente não sabe muito bem, você não é acostumado, mas eu creio que como está nas mãos do Senhor, Ele que vai encaminhar tudo, Sim. vai aplanar todos os caminhos, todas as conversas e o projeto. Amém. Pessoal, essa página, eu criei ela, né? A gente vai criar um canal no YouTube também, tem um Instagram também. Eu vou colocar logo abaixo da descrição desse vídeo. Vai ter nosso Instagram. E essa página chama Uma Nova História, que conta a história de Cristo, assim, na vida da pessoa, né? O que ela deixou para viver em Cristo e o que Cristo está fazendo na vida dela. Então vou iniciar aqui. Flávio, quantos anos você tem, Flávio? Tenho 32. 32? Você é natural de Uberlândia? Eu acho que é 32 mesmo. É? Depois dos 30 a gente já não conta mais, né? É. Eu sou natural, nascido e criado em Uberlândia. Bom demais. E seus pais? Seus pais são... Meu pai é de Ituiutaba, Minas Gerais, e minha mãe de Ipatinga, Vale do Aço, pra frente de BH ali. Certo. Todos de Minas. E você já veio do berço evangélico ou não? Vamos dizer que sim. Meus pais já iam na igreja, né? Uhum. Meus pais já conheciam já a fé. E eram da igreja, eu vou dizer que eles são crentes, né? Que cria no Senhor, buscava ali, né? Fazer o melhor, mas não eram aqueles cristãos fervorosos, nunca criaram raiz na igreja, sabe? Mas assim, pelo menos bons exemplos me deu. Meu pai, graças a Deus, nunca foi graças a Deus, assim, tá em bares, bebendo, enchendo a cara e indo pra casa e às vezes batendo na minha mãe, ofendendo minha mãe, tipo assim, igual a realidade de muitas pessoas, né, que causa trauma nos filhos. Graças a Deus tive bons exemplos, assim, dentro de casa, assim, né. Eu como a minha vida, antes de eu converter a Cristo, a gente, assim, meu pai a vida inteira teve lanchonete. Uhum. Então a gente via muita coisa assim do mundo, né? Pessoas que deixavam ali a vida se acabar na bebedeira e famílias sendo deixadas para trás, né? Sendo destruídas. Isso, através de droga, bebida. Então isso já é um bom começo, né? Muito. Os pais influenciam demais na vida da pessoa. Bons exemplos. Isso. E Flávio, conta um pouquinho da sua história, como que você se voltou a Cristo, você decidiu viver em Cristo. Fala aí pra gente. Bom, eu, como diz, né, eu sempre frequentei a igreja, né, mas vamos dizer assim, não era convertido realmente, meu coração convertido. Mas próximo ali, eu creio, dos 17, 18 anos, um pastor que eu conhecia, pastor Fernando, saudoso pastor Fernando Misael, se o senhor vê um dia aí, gratidão eternas aí ao Senhor, a pastora Vera aí, pastor Anderson, a irmã Fernanda aí, toda a família, sou muito grato e sempre me abraçaram aí, né? E o pastor Fernando era um ex-jogador de futebol e ele sabia que eu gostava de jogar uma bolinha, ele sempre me chamava. E um dia veio um rapaz chamado Maicon também, sei como é que tá hoje em dia aí, foi o canal que Deus usou também para ganhar minha vida, tenho um amor imenso aí por ele. Como diz, né, a gente esquece quem foi nossa primeira professora, né, professor, mas não esquece quem ganhou nossa vida para Jesus. Amém. É um amor assim imenso mesmo. Verdade. Que eu sinto por ele. Então, o Maicon veio, né, de São Paulo, parece que era um ex-traficante do PCC e depois estava internado, né, e aí teve que sair dessa clínica de internação por causa de uns problemas lá e veio para Uberlândia. E aqui em Uberlândia o pastor Fernando abraçou ele, que conhecia a família dele,
falou, Flavinho, dá um suporte aí, leva ele pra jogar bola com você e tudo mais e tal. E aí a gente vinha jogar bola aqui no Parque do Sabiá mesmo. E aí fui pegando amizade com ele, o Michael é uma pessoa muito gente boa, conversava muito. E ele começou a me pregar o evangelho, me chamar para ir para a igreja, e aquilo começou a me tocar, o estilo de vida dele com o evangelho. E aí eu fui conhecendo mais o Senhor, fui me aprofundando. Foi aí que aos poucos eu fui conhecendo o Senhor. Mais para frente fui batizado com o Espírito Santo, decidi ser batizado e continuei, né, a minha fé ali. O Marco, infelizmente, na época ele veio a cair, veio desistir da fé, mas não sei como que está hoje, mas eu tenho certeza aí que Deus tem grandes planos na vida dele aí, um homem de fogo aí, e que certamente vai ter o seu cantinho ali no céu ali, amém. Seu caminho ali. Se não tiver voltado, vai voltar. Se já tiver voltado, vai estar fazendo grandes obras. Amém. E você já caiu alguma vez? Já, eu fiquei aproximadamente, eu acho que dos 18 aos 22, né? 22 a 23 anos aí na igreja, graças a Deus, buscando, né? Orando, jejuando e comecei a ministrar a palavra para jovens, né? Comecei de certa forma assim a conduzir uns cultos de jovens com os outros amigos, o Elber, o Marcos também, Marcão, grandes amigos aí, lá de Pirapora. E aí eu comecei a pregar, né? Comecei a pregar e nesse inteirinho eu comecei a me orgulhar. E a palavra diz que Deus abate o soberbo, sim, mas exalta o humilde. Mas eu comecei a me orgulhar com as palavras de parabéns, você é muito bom, você é isso, aquilo outro. Eu comecei a me inflar, né? O orgulho ali. E com isso eu fui cada vez mais igual Sansão, né? Eu não percebi quando o espírito havia se retirado dele, né? Ele achava ainda que era forte, que era imponente, mas quando o espírito havia se retirado dele, que ele achava que a força vinha do cabelo, e às vezes eu achava que a força vinha da minha eloquência, e aí o espírito já tinha se retirado, e aí foi que já não sentia mais prazer de ir para a igreja, não sentia mais prazer de ler a Bíblia. Resumindo, eu já estava desviado dentro da igreja, né? E aí eu saí da igreja do pastor Fernando, fui para a Assembleia de Deus, missão, mas também não queria enturmar. E aí foi que eu, logo em seguida, comecei a conhecer amigos do mundo. E como diz, né, o seu ambiente te influencia, né? Ou sim, você influencia ou você é influenciado. Verdade. E eu fui influenciado, né? E comecei a sair com esses amigos, comecei a beber, né? E aí foi com uns 22 para 23 anos quando eu perdi a virgindade, conheci o sexo, né? E aí foi onde tudo começou, mas antes disso eu tinha certeza que eu ia casar virgem, com uma mulher abençoada, separada de Deus para mim ali, né? Fazia planos, com uns 25 anos eu já seria pai, já teria aquela família dos sonhos ali, estruturada, né? Estruturada, abençoada, minha esposa, meus filhos ali, mas infelizmente as coisas não ocorreu conforme eu queria, né? Afastei dos caminhos do Senhor e fui para a vida, assim, vamos dizer, não fiz nada demais, não cheguei a usar drogas, não entrei pesado em prostituição nem nada, mas afastei dos caminhos do Senhor. Não adianta, podia estar ganhando dinheiro, podia também estar casado, que for, mas não tendo a presença do Senhor. Eu tinha tudo, mas não tinha o mais importante, né? Que é Ele, né? Que é Ele, então não verdade, adianta, né? E aí fiquei esses 6 anos aí afastados aí. E nesse tempo que você ficou lá de fora, o que você viu que te intrigou com a palavra do Senhor dentro da igreja e o mundo lá de fora? O que te impactou? O que fez você retornar para Ele? Certo. O que me fez retornar não foi nem as questões do mundo, quando interfere não, né? Avião. Estamos aqui no ambiente aqui que é avião, passarinho. Mas o que me fez retornar, vamos dizer assim, cara, é a saudade, né? Tem aquele louvor que diz: quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então eu tava no mundo, mas não queria estar, mas eu tava, sabe? Mas assim, sempre bate a saudade. Eu lembro quando eu tava às vezes cometendo algum pecado, seja sexual, o que for, cara, na hora do ato ali, o Espírito Santo ainda falava assim, tipo assim, e você tá fazendo ali, você sabendo, cara, isso daqui não é meu lugar, não é aqui que eu preciso estar, não é nesse lugar pra mim, o que eu tô fazendo? Mas a gente continuava, sabe?
mas sempre tinha aquela saudade. Você já viveu no mundo, você sabe. Sim. Quando tá no mundo, meu irmão, você pode ter dinheiro, você pode ter mulher, você pode ter caminhonete, você pode ter riqueza, bens, mas você sempre vai ter aquele vazio na alma. Sim. E é um vazio que diz que ele é do tamanho de Deus. Então, assim, dinheiro, mulher não preenche. Não satisfaz. Só Deus que preenche esse vazio. Sim, verdade. Então, assim, quem desvia da presença, ou quem não está na presença, sempre vai ter esse vazio. Aquele vazio que você curte com os amigos, mas quando você chega em casa, quando você está sozinho, está no banho, bate aquela tristeza, angústia, ou aquele peso, aquela vontade de desistir, aquele meio sem norte ali, o que eu faço da minha vida está sem graça, está isso, está aquilo outro. Então você quer a vida, você quer a alegria, você quer o prazer. E a vida, a alegria e o prazer, eu entendo que é Cristo. Sim. Né? Então assim, sem Ele não adianta. E eu comecei a sentir saudade, né? Comecei a gerar saudade, vontade de sentir aquilo de novo, porque eu sabia que era só na presença que eu sentiria isso. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar. Aí depois de longos 6 anos, foi que eu falei, vou tirar minha Bíblia para fora, já estava tudo guardado. Tirar para fora e vou ler um versículo ou outro. Aí falhava um dia, 2, 3, mas o outro dia eu lia, e aquilo foi me alimentando, sabe? Quando você tá fraco ali meio que na UTI, Sim. e aí eles permitem, agora ele pode comer. Aí você vai e come assim um alimento, e aquilo ali te dá uma sustância, né? E você já consegue ficar um longo tempo, você toma mais uma dose, e o Espírito Santo foi trabalhando assim, de dose em dose, assim, jogando um remédio ali da fé ali em mim. E aí eu fui voltando para os caminhos, comecei a sentir saudade de estar em comunhão, de estar numa igreja, né? E foi assim que eu voltei. E deixa eu te perguntar aqui, porque muita gente fala que, por exemplo, vou dar exemplo como eu vim do mundo, né? Eu não conhecia a fé evangélica, não entendi o que era seguir Cristo. E querendo ou não, eu trouxe algumas coisas do mundo para minha vida. E hoje eu tenho lutado contra isso. O que te fez, quando você voltou para Cristo, o que você trouxe desse mundo? Assim, o que te remete hoje, que ainda você está em luta contra isso? O que te remete do mundo quando você desviou e quando você voltou para Cristo? O que ainda te atrapalha? Você fala algum pecado? Pecado, ou alguma coisa que ainda às vezes você sente falta do mundo, por conta daquela coisa de te satisfazer, a carne, né? Sim, sim. O que... Bom, até que sentir falta do mundo, assim, em si, até que eu não sinto, não. Tipo assim, a bagunça, igual eu falei, eu nunca fui muito de bagunça, assim, né? Eu acho que eu fui aquele desviado, o filho pródigo mesmo, literalmente ali, né? O pai deixou alguma coisa ali, mas parece que o vigia do pai sempre estava perto ali de mim, né? O vigia do pai estava sempre perto, ele nunca deixava eu entrar em fria muito grande, né? Sei de várias vezes a qual eu podia ter me relacionado com pessoas, eu podia estar no meio de pessoas muito ruins, que não dava certo. Então o Senhor já estava sempre me guardando, falou, vou te deixar ali num tempo ali, para você ver que não compensa mesmo, para você ver o que é o mundo ali, entendeu? Você vai sentir alguns prazeres do mundo que você acha que é bom, mas você vai ver que não te satisfaz, mas eu vou estar te guardando, vou estar te protegendo. E voltando assim, questão de pecado mesmo, cara, foi mais a questão da pornografia mesmo, né? Que é uma luta grande aí dos homens, né? Sim. Infelizmente, uma luta que destrói a nossa mente, destrói a nossa fé, nos enfraquece, rouba a nossa energia vital, né? A nossa energia física, a nossa energia de produção. Sim. Né? Porque Deus nos fez criativos, nos fez muito inteligentes. Então, quando a gente cai neste pecado, parece que uma energia grande sai da gente, a gente não tem pensamento para criar, para ir além, para produzir, para ser homem mesmo, sabe? Então ela rouba isso de nós. Então, vamos dizer assim, um pecado que me acompanhou nesse tempo aí do mundo é a pornografia. E o que você tem feito para combater esse pecado? O que você deixa aí pro pessoal que vão ver esse vídeo? O que é o que está te ajudando para você realmente se resguardar contra esse pecado? Sim. Então, eu já tentei várias e várias coisas. A gente tenta ver uma solução ou outra, mas não achei nada eficaz que um remédio chamado oração e leitura da palavra. Mas é oração e leitura da palavra esporádica? Não. Uma oração e leitura da palavra priorizada. Sabe quando você prioriza mesmo? Cara, de manhã eu vou fazer isso, eu vou às vezes para uma academia,
ou eu já vou acordar e ir pro serviço, não, mas eu vou priorizar. Vou acordar todo dia, eu vou ler a palavra. Cara, todo dia eu vou tirar um tempo de oração, sabe? De tarde também vou tirar um tempo de oração. No meu trabalho eu vou estar constantemente em oração, no espírito. Então isso fortalece, é isso que alimenta a minha fé. E eu vejo que quando o inimigo quer me pegar nesse pecado, é quando ele coloca situações que atrapalham. Às vezes eu ter a constância da leitura, seja uma preguiça de manhã, seja às vezes eu dormir tarde demais, que me dificulta acordar cedo, e aí eu não vou fazer meu devocional, e já começo o dia já trabalhando, vou para academia, faço isso, faço aquilo outro, e eu vejo que eu fiz tudo. E não fez o principal. Nada, e não fiz nada, entendeu? Só corri a roda dos ratos, só rodei para mais um dia, rodei, e aí basta 2, 3 dias assim, você tá lá, afundado no pecado. Por quê? Você tô sem o alimento. É a mesma coisa se a gente ficar sem comer um arroz e um feijão. Todo dia fica comendo só doce durante 3 dias seguidos. Sua mente vai falar, não, isso é bom, tá bom. Isso aqui tá bom, é uma comida, tô mastigando. Mas não é um alimento. Então assim, é o alimento que sustenta. É a palavra, é a oração. E você tem buscado também ajuda algum psicólogo, alguma coisa nesse sentido? Eu busquei tempo atrás o Felipe, né? Felipe, terapeuta, e através do Will. Grande abraço aí, o Will. Grande abraço, Felipe aí também. O Rogério. Nossa, aí. O Will, mano, famoso Will. O Rogerão também. Em breve ele vai estar aqui também para falar sobre a história dele. Amém. Amém. O Rogério também, né? O Rogério que tomou essa atitude de fé, né? O irmão Rogério também. É benção. Isso daí é o mais pesado. Ele é benção. E aí o Rogério tomou essa atitude de fé e depois, né, ouvindo o testemunho dele, eu fui, né? E o Felipe deu algumas estratégias que a gente acha que é tipo assim, só não fica perto do celular, ou isso, aquilo, outro. Não. Tem coisas assim, muito mais naturais que ajuda muito mais, sabe? Tipo assim, ocupar a mente com um projeto novo, realmente focar mais no trabalho, pensar mais em produzir algumas coisas, né? Acabar com a procrastinação, porque na procrastinação você é tendencioso àquilo que satisfaz, que é às vezes celular, ver conteúdo demais, e isso te leva a uma angústia ali e você quer um prazer, né? Aí esse prazer geralmente vem de álcool, sexo, pornografia, doce, né? Então são essas coisas aí que o seu corpo vai querer, porque são recompensas rápidas, né? Então recompensas rápidas que vão destruir seu caminho. E Flávio, falando um pouco aí da sua vida profissional, o que você faz hoje? Atualmente sou barbeiro. Barbeiro? Você tem um salão, né? Eu e o Rogério aí. Fala o nome do salão aí, pessoal. Abençoado, Barbearia Alfamém aí. Se vocês quiserem conhecer, vai lá. Se quiser cortar o cabelo lá, marca com a gente aí. Se quiser só para visitar, tomar um café, vai também. Se quiser ir na reunião, falando de Bíblia também. Que é um projeto aí que o Senhor colocou na sua vida, né? Na vida do Rogério, na nossa aí. Conhecer, vai ser um prazer aí. Receber cada um. Fala um pouco aí desse falando de Bíblia aí, pessoal, entender o que é lá, o que a gente faz lá nessa reunião. Bom, falando de Bíblia foi um projeto que Deus colocou no coração do Rogério, no meu coração, pra gente resgatar homens, né? A gente era muito intrigado com essa questão de homens em pornografia, vendo que homens não estavam produzindo aquilo que eles podem produzir, não render, né? E aí a gente foi ver que, né, igual uma pessoa falou pra nós, a nossa cadeira de cortar o cabelo era o nosso púlpito. A gente não precisava estar no púlpito da igreja para pegar a palavra. Bastava uma cadeira. E na cadeira que a gente ia ministrar. E a gente achou que a barbearia, a função principal seria gerar dinheiro, gerar renda. Mas o Senhor mostrou que a principal função daquela barbearia é a transformação de vidas. A gente até tira renda, graças a Deus. Mas a principal função da barbearia hoje é a transformação de vidas. O nosso foco hoje é cada pessoa que senta ali, às vezes recebe uma oração, né? Na mente ali a gente ora e a gente convida e essa pessoa começa a frequentar, né? Falando de Bíblia, e falando de Bíblia é uma reunião simples, a qual a gente ali senta ali como homens ali, né? Traz uma palavra ali, Senhor, coisa simples e assim, cada um debate ali, cada um fala, né? O que entende da palavra ali. E assim, a gente crê pelo Espírito Santo. A gente não tem qualificações, assim, vamos dizer aí, teológicas, mas, né, mas cada reunião é uma surpresa pra gente, cada uma reunião
Senhor nos surpreende. Transforma, né? E cada vez mais está crescendo, né? Cada Tá vez crescendo. mais. Hoje eu tava falando com o Rodrigo Pio aí, nosso irmão também. Aí, às vezes você pode trazer ele aqui Sim, também, né? vai estar aqui Ele foi também, uma com benção certeza. aí. É um dos últimos aí que chegou, ele e o Vitinho aí. Então, assim, pode dar o testemunho do que Deus fez através da reunião. E a gente só vê frutos bons aí. E essa reunião acontece que dia, horário? Vamos falar pro pessoal também. Boa. Ela é toda quinta, né? Das 7h15, pontualmente. Se atrasar um pouquinho, o Rogerão estica o tupete. E 7h15 às 8h30. Após isso a gente tem um momento ali de comunhão, ali de lanche. Então é toda quinta das 7h15 às 8h30. Bom demais. E Flávio, vamos deixar uma mensagem aí, o que você quer deixar aí para a pessoa que não conhece Cristo ainda, o que ele fez na sua vida e o que você acha que ele pode fazer na vida dessas pessoas, através desse testemunho que você deu da sua vida. Bom, você que ainda crê em Jesus, mas não tem uma comunhão plena com Ele, estar com Jesus é uma intimidade, né? Assim como hoje. Aqui é um momento de mesa, é um momento de intimidade. Então a gente precisa chamar a todo tempo Jesus para essa intimidade, né? Para o momento de mesa. Sim. Foi o que eu falei com o Ronaldo na época da turbulência dele. A gente acha que buscar a Deus é só na igreja, mas buscar a Deus também é no nosso quarto, é no nosso banheiro, né? Quando eu falei com você, né? Você falou, o que eu faço? Eu falei, cara, entra no seu banheiro ali na hora do chuveiro ali e conversa com o Senhor. Fala, Pai, eu não aguento mais. Eu não aguento essa vida, sabe? Não tô gostando, tô angustiado, tô triste. E fala com ele, fala o que você tá sentindo. Como se fosse não, ele é um amigo nosso, né? Nosso amigo Espírito Santo, vai te ouvir. Ele é o mais interessado em nos ter, em te ajudar. Então basta você abrir o coração, mesmo se entregar mesmo. Pode ser onde que for, seja no seu carro, se você trabalha com VRs, seja onde for, você tiver um momento sozinho, você consegue falar com o Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, me ajuda. Não quero mais viver essa vida, estou cansado, não consigo buscar o Senhor, me ajuda a buscar o Senhor, me ajuda a te entender, me ajuda a entender minha vida, me ajuda a entender os propósitos do Senhor para minha vida. Amém. Né? Porque cada um tem um propósito, independente, meu irmão, como é que está a sua vida hoje. Você pode até falar na mente, mas você não sabe o que eu faço, o que eu fiz, o que eu pretendo fazer, você não sabe, os desejos do meu coração são muito malignos. Não interessa, não há abismo profundo que o Senhor não possa habitar, né? Ele é dono de tudo, Ele é dono de todos. Independente da situação que você esteja, Ele consegue te alcançar, te ajudar. Basta você abrir o coração e falar, sim, Pai, eu quero. Quando você fala o sim, é quando você abre a porta do seu coração e aí Ele entra. Aí acabou. Aí, meu filho, aí acabou não, aí que começa. Verdade, aí que começa. Aí que começa. É aí que começa uma nova história, né? Nova história. A história começa. A história, porque eu tô aqui como testemunha viva disso aí. Esse vídeo, o Senhor fez eu gravar primeiramente com o Flávio, justamente para falar também que através da vida dele, a minha vida foi alcançada, né? Porque eu estava num ápice de loucura, né? Vamos falar assim, de coisas que não agradam o Senhor, de coisas que realmente não estavam satisfazendo o Senhor. Então, eu vivi momentos de alegria aí com o pessoal, amigos nossos aí, íntimo, pessoas que frequentam a minha casa, frequentavam a minha casa também, frequentam ainda, mas hoje eles frequentam para, assim, ouvir a palavra do Senhor, né? Escutar sobre Ele, falar sobre Ele, porque eu passei por um momento da minha vida que eu achava que o dinheiro, a vida mundana, vamos falar assim, as coisas loucas dessa vida, né? Que me satisfazia, que era o dinheiro principal, porque a gente não pode servir dois senhores.
E como a gente já escutou na palavra, não tem como a gente servir o Senhor do dinheiro e o Senhor nosso Jesus Cristo, né? Então, eu vivia para servir o Senhor do dinheiro. Eu acho que minha vida era baseada no que eu tinha, um carro bom, casa boa, era muito orgulhoso, não dava atenção para minha família, os meus filhos. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos e minha esposa ama a vida dela, amo ela demais. Hoje agradeço ao Senhor por ter me entregado essa esposa que é a Lara hoje, né? E as 3 criaturinhas que o Senhor colocou na minha vida, né? Que é o Luiz Gustavo, o mais velho, o Valentim Samuel, o do meio, e o caçulinha, o Anthony Gabriel, que são coisas, assim, pessoas que só me edificam todos os dias, só me faz alegria todos os dias. E eu tava perdendo, cara, o que o Senhor tinha me dado. Eu tava perdendo tudo. Tava perdendo a minha família, a minha esposa, não tinha paciência com os meus filhos, não tinha paciência com minha esposa. Hoje eu falo que o Senhor teve misericórdia dela, por não ter deixado ela entrar numa depressão, por ter acontecido algo pior na vida dela. Por quê? Porque eu era um cara revoltado, não dava atenção para a esposa, não falava com ela, não tinha argumento com ela, era somente na pedrada, no pisão. E ela aguentou muita coisa calada, muita coisa que muitos da família ainda não sabem disso, vai ficar sabendo agora, através desse testemunho meu, que achava que era, tipo assim, porque hoje muitas pessoas vivem naquele status de a vida perfeita, a vida que, nossa, é um sonho, eu quero viver o que aquele cara está vivendo. Só que, muitas das vezes, aquilo ali é só uma fantasia. Muitas das vezes, aquilo ali a pessoa só, vamos falar assim, só ilude, tipo assim, ilude o próximo com aquilo que ele está vivendo. E realmente o que passa por trás daquela pessoa é totalmente diferente. E era o que eu estava vivendo dentro da minha casa, com os meus filhos, com a Lara. E, cara, através da vida do Flávio, um belo dia, os meus meninos sempre gostou dele, ele mora ali na rua da minha casa. E, portanto, os meninos ficavam brincando com ele na rua, os meninos andando de bicicleta, passavam lá, falavam, ô Flavinho, ô Flavinho. O Valentim, principalmente, porque, nossa, onde viu o Flavinho, tem que dar um abraço nele. E eu não entendia, falava assim, cara, esse menino nem conhece ele e tal, mas sempre tá ali, né? Mas a gente sabe que, como a palavra diz, né? As crianças, elas são do Senhor. Então, através do Valentim, vamos falar assim, através do Valentim, estar próximo ao Flávio, procurando ele, um dia eu cheguei nele com uma angústia, tinha uma angústia no coração, uma coisa que não estava bem, não estava se sentindo muito bem. Minha vida estava praticamente, vamos falar assim, cara, estava por um fio de perder tudo. E eu conversei com esse camarada, conversei com ele, e ele me falou do amor de Cristo. Me convidou para ir na igreja, falou, vamos lá na igreja e tal. E, cara, você vai mudar isso aí. Vamos na reunião, se você não quiser ir na igreja, vamos lá na reunião na quinta-feira, no Falando de Bíblia. Você vai ver que lá tem pessoas passando pela mesma situação que você. E eu falava assim, eu falei pra ele, eu falei, cara, eu vou, velho, porque eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso encontrar alguma coisa que vai me satisfazer, como ele falou, né? Porque muitas das vezes a gente está nesse mundo, a gente acha que aquilo vai nos satisfazer e não satisfaz. E aí, um belo dia eu fui no culto, no domingo, até foi um culto que falou comigo demais. O pastor Douglas, né, o pastor lá da nossa igreja, da Batista do Amor, falou muito assim ao meu coração, né? O Espírito Santo conduzindo assim ele, né? E falou através dele, e falou muito comigo. E aí naquele dia eu fiquei meio assim, nossa. Aí ele deu o sermão final, e eu fiquei com aquela vergonha de aceitar Jesus, né? De levantar a mão.
Já tinha aceitado. Ele já tinha aceitado, só que, assim, a palavra fala, né, pra gente confessar as pessoas, né? E aí eu fiquei com aquela coisa assim no coração e tal. E aí, cara, fui embora pra casa. Cheguei em casa, o Flávio me mandou mensagem, falou, e aí, o que você achou? Eu falei, cara, nunca tinha sido tocado dessa tal forma. Fiquei muito emocionado no culto, chorei muito. E quando foi na segunda-feira, o Flávio, ô, vamos trocar ideia e tal. Falei, vamos sim, vamos no parque. Eu falei, vamos. E a gente começou a aproximar. E esse cara começou. Caminhada, 5h30 da manhã. Muita gente vai ver e fala, esse cara é doido. Mas não, nós acordava aí 5 horas, 5h30, nós já tava aqui no parque. Junto com o Rogerão também, porque o Rogerão, cara, é um cara que. Nossa, um cara que edificou muito minha vida. Eu aprendi demais com esse cara, velho. Eu devo, assim, muita coisa, assim, a ele, sim. E não é idolatrando o cara, mas, cara, ele foi surreal na minha vida, como o Flávio também. Ele veio moldando, ele veio lapidando aquele diamante bruto, sem educação, sem paciência. Ele veio, não, calma, não é assim não, é assim não, peraí, vem cá. E não é falando, assim, de experiência, porque o cara nem casado ainda mas ele tinha base bíblica, ele tinha base do que ele estava falando, que era coisa que na Bíblia fala, e como ele já vinha caminhando com o Cristo, ele foi usando ali o Espírito Santo para conversar comigo. E eu fui lapidando. Na quinta-feira me convidaram para ir na reunião dos homens, fui também. Rapaz, chorei demais, chorei muito também. E a gente começou a frequentar a igreja. Até que eu lembro que fui em novembro. Em novembro eu fui pela primeira vez na igreja. Eu não me lembro a data certinha, mas eu fui em novembro. E aí, nos demais cultos, a gente meio que tava naquela vergonha, sabe? Das pessoas, nossa, vou levantar a mão aqui. Aí a gente fica naquele receio e tal, fica naquela vergonha, porque, querendo ou não, a gente carrega uma vergonha da gente mesmo, do que a gente era, né? E aí, pelo Espírito Santo tocar a gente, como a gente era aquela pessoa, vamos falar, rústica, né? Não chora à toa, aí eu passava isso na cabeça, falava, não, eu vou ficar chorando aqui, os outros vão vir me abraçar aqui, aí que eu vou chorar mesmo, que já estão chorando. E aí eu fiquei me segurando ainda, mas quando foi dia 7 de janeiro, cara, dia 5 de janeiro, o Senhor, eu fui no culto, né, no dia do aniversário da minha esposa, eu fui no culto e nesse dia eu levantei a mão, cara, e foi um dia espetacular. Nosso amigo Rodrigão, cara, veio e me deu um abraço, aquele abraço assim de conforto mesmo, aquele que falou, sabe, assim, falou, meu filho, eu sempre te quis, eu sempre quis você aqui. E, cara, e foi surreal. E, cara, por incrível que pareça, nesse dia, o Flávio até sabe da história, o dia do aniversário da minha esposa, ela decidiu passar o dia com a mãe. E aí, eu falei, vamos pra lá. E a gente foi pra lá, ficou lá a volta do dia lá, passando com eles, conversando com eles, com o pessoal da família da minha esposa e tal. E aí no final da tarde a gente vindo embora, o meu menininho do meio, o Valentim, levou um trupicão, rapaz. Ele levou um trupicão e caiu. E aí minha esposa foi acudir ele naquela ânsia e caiu também, só que ela virou o pé. Aí, rapaz, na hora veio aquele inchaço, o tornozelo já ficou grande. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E ela, ai, tá doendo. Aí eu falei, calma. Lembrei na hora do irmão Rogério, falou, quando você estiver aflito, cara, lembra do Espírito Santo. Fala pra ele, Senhor, põe a mão, me ajuda, me dá direcionamento. Aí eu falei, não, vamos pro médico. Aí ela não conseguia pôr o pé no chão e eu falei, quebrou, porque tava muito inchado. Enfim, para não alongar muito a história, fomos no médico, ela quase rompeu os ligamentos do tornozelo e o médico receitou 2 mesinhos de pé
pro alto, não podia fazer esforço, não podia fazer nada de peso, para ir no banheiro eu tinha que ajudar ela. Aí, meu camarada, aí eu entendi o que era, o que ela estava passando dentro da casa dela e ainda o que ela estava aguentando de mim. Porque imagina uma casa, graças ao Senhor, hoje a minha casa é muito grande, tem uma casa grande, e ela tinha que cuidar dessa casa, mais esses 3 meninos e mais o marido, que era cozinhar, passar, lavar, menino, casa e marido. E aí, cara, quando é fé, o Senhor falou assim, agora é minha vez, eu vou te ensinar, assim, não é da pior forma, mas eu vou te ensinar o que você representa na vida da sua esposa, da forma que você tava. E eu tava sendo um peso. Por quê? Porque eu senti na pele. Esses 2 meses, cara, eu tive que cozinhar, aprendi a cozinhar coisa que eu nem imaginava. Cozinhar, lavar roupa, passar roupa, levar menino para a escola, buscar menino para a escola e ir trabalhar. E chegar em casa ainda, fazer as coisas para ela, levar para ela na cama, ajudar ela a tomar banho, ajudar ela a enxugar. Então, ele me mostrou nesses 2 meses o que ela vinha passando comigo há muitos anos. E aí, todos os dias, eu pedia perdão ao Senhor, falava, Senhor, meu Deus, eu não era um monstro assim, não. Aí ele falava, meu filho, infelizmente você era, infelizmente. Mas, tipo assim, isso é um testemunho da minha vida também, que eu tô contando, né? E para falar que realmente existe coisas na nossa vida que às vezes a gente tá passando, às vezes a gente tá sofrendo por algo que a gente nem imagina e que acho que não tem saída, ou às vezes a gente acha que tá vivendo uma coisa que eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que lá no fundo eu sei que você sente alguma coisa, você sente a falta de alguma coisa, você não é preenchido. E cara, o que eu deixo para te falar nada mais é do que o Flávio falou, que é que Cristo, através dele, você muda a sua vida. Ele vai fazer uma nova história. E realmente, cara, hoje eu vim de uma fé católica. Meus pais são católicos, né? Meu pai já faleceu, mas minha mãe ainda é viva, graças ao Senhor. Eles ainda é da fé católica. E como eu fui criado nesse berço católico, a minha esposa, quando eu casei com ela, ela também não era batizada. Aí eu levei ela para a igreja católica também, porque tem toda uma doutrina para poder casar. E essa é uma das doutrinas da igreja católica, que tem que ser batizada, tem que crismar e tal, enfim. Levei ela para a igreja católica. E a gente começou a frequentar a igreja lá, só que era aquela assim, vai hoje, daqui 2, 3 meses, ia de novo. Então não era aquela coisa assim, frequente. Então ela também, assim, se considerava católica. E aí a gente falava com os meninos, falava, nossa, Flavinho, tá sendo difícil e tal. E ele falou, não, calma que o Senhor vai fazer a obra na sua casa. Fique em paz. Ele, o Rogério, os meus líderes da célula, da igreja, né? Falavam, não, os pastores. Falavam, não, Ronaldo, calma que não é no seu tempo. Cara, surgiu o encontro com Deus da nossa igreja, que quem não foi, vai. Vai porque realmente se você quer ter um encontro com Deus, vai, né, Flávio? É tremendo. É tremendo. E aí, cara, ela já tinha ido já uma vez no encontro, de ir até uma igreja de um amigo nosso aí, que o pai dele é pastor. Foi lá, e lá ela, naquele tempo ela foi, só que ela foi curada dos traumas da infância, né? E eu até brinco com os meninos que eu falo que esse encontro com Deus que ela foi hoje, ela teve que passar por 2, porque aí os traumas da infância foi curada e depois ela foi curar os traumas do marido. É forte. É forte. E aí, cara, ela voltou de lá já convertida, falando, meu bem, eu sempre fui evangélica, eu sempre fui crente. E aí, hoje, graças ao Senhor, cara, minha casa, eu posso falar que a minha casa tá servindo ao Senhor. A minha esposa, os meus filhos, você tem que ver os meus meninos orando, mesmo estando, o Valentim mesmo, até contei pro Flávio,
Aí eu falei, cara, o Valentim ele tá me surpreendendo cada dia mais. Por quê? Porque, cara, ele entra dentro do carro, papai quer escutar louvor, papai quer escutar isso, e esses dias ele passou aí pra uma provinha de saúde, né? Que isso é normal. E ele passando mal, dando febre. E aí a gente colocou ele tomar um banho lá e eu tô lá assim no quarto orando, né? Falando, nossa, Senhor, me ajuda. Porque quando a gente vê o nosso filho assim sofrendo com alguma enfermidade, a gente fica abala, né? A gente quer tirar aquilo dele e pôr pra nós, né? E quando é fé, quando eu acabei de terminar assim de orar, escutando ele lá dentro do banheiro, louvando, cantando a música do um louvor, né? Que ele gosta demais. E então o que eu tenho para falar é isso, que realmente Cristo mudou minha vida e através da vida do Flávio foi que eu conheci Cristo e hoje eu tenho imensa gratidão por você. Quero deixar aqui o meu, assim, eu falo que eu devo mais que favor, porque através da sua vida, a minha vida foi transformada, a minha casa foi transformada. Hoje eu sou um novo homem, hoje eu sou uma nova pessoa para dentro da minha casa. Tá certo que a gente ainda está se lapidando, porque não é da noite pro dia, mas que eu tenho uma imensa gratidão por você, que eu sei que o Senhor tem grandes planos ainda para a sua vida, para a sua família que vai ser construída ainda. E só quero te honrar, te agradecer mesmo pela sua vida, a sua família. E é isso aí, meu irmão. Tamo junto. Obrigadão. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Escreve aí nos comentários aí o que você achou. E se de alguma forma marcou você ou se tem algum amigo que está passando por essa situação, compartilha com ele esse vídeo. Vai ser para edificar a vida dele, com certeza. E é isso aí. Tamo junto. Brigadão.